vamos começar, como eu falei no começo, uma série. Na verdade, é uma série, né? É a primeira de uma série de 3 lives que a gente vai cobrir essa área dos chakras, certo? Então, boa noite a todos. Começando então a nossa trilogia, né? Nossa trilogia. Então, hoje nós vamos falar sobre os 3 primeiros chakras. Os Perfeito. 3 primeiros, na verdade, começam de baixo para cima. Sim. Né? Vamos falar, vamos começar a falar dos chakras, né? De cima para baixo. Não, de baixo para cima. Baixo para cima. Evolução, evolução. Evolução. Inclusive, deixa eu pegar um esqueminha aqui, que daí ajuda. Eu não sei se a galera tem um pouco assim de conhecimento, né, nessa área, mas vamos fazer inclusive, Júnior, eu ia te pedir, eu não sei se você planejou isso, mas assim, como esse vídeo depois vai virar um vídeo no YouTube, e pode ser, eu acho que hoje em dia é muito difícil alguém não ter ouvido a palavra chakra, né? Mas vai que tem alguém que vai assistir o vídeo que não tem ideia de que seja o chakra. Então, se você pudesse dar uma passada assim do básico, assim, quem nunca ouviu falar não sabe o que é chakra. E daí antes de começar. Beleza. Então, ó, os chakras, como eles são dispostos no corpo da gente, eles são mais ou menos assim, ó. Perfeito. Tá? Então a gente vai começar a falar de baixo para cima. Então começa do vermelho, aqui, ó. Sim. Tá? Depois o laranja, depois o amarelo. Tá. São esses 3 que nós vamos comentar hoje. Tá. Perfeito. Então, o que acontece? Os chakras, eles são centros de força do nosso corpo, tá? Os chakras, eles estão sempre trocando energia vital, que no caso, no chinês é o Qi, no japonês é o Ki, no indiano é o Prana, tá? Então, essas energias, elas são trocadas toda vez que nós respiramos. Tá. Então, os chakras, eles têm um formato de cone, no qual a boca é virada para fora, tá? E aí ele vai se afunilando, né? Como se fosse um cone mesmo. Sim. E a parte de trás do chakra, ele tem uma ligação energética na nossa coluna vertebral. É como se ele tivesse uma flor saindo da coluna. Ele tem a ramificação da coluna para fora. Então imagina uma flor, corneta. Né? Como se fosse uma flor saindo da coluna, né? Isso mesmo. Então, o que acontece? Toda vez que nós respiramos, nós fazemos a troca energética através da movimentação. Então, quando a gente inspira, ele gira para um lado. Quando a gente expira, ele gira para o outro. E esse movimento fica... Troca, puxa energia, solta energia. Puxa energia, solta energia. Puxa energia e assim por diante. E a rapidez que a gente respira vai influenciar nesse giro? Sim, influencia. Então, conforme a gente está com a respiração mais tranquila, né? Então, quando a gente inspira, vou fazer uma simulação aqui, eu vou exagerar na minha respiração só para entender, tá? Então, ele está com a boca aqui. Inspirei. Expirei. Tá? Ele tem que trocar a energia vital com o corpo. Quando você está correndo, você vai respirar mais rápido. Isso. Porque ele vai girar mais rápido. Isso, tá? Então essas trocas energéticas são mais intensas, né? Para você manter tua energia vital e nutrir a energia vital das células de todos os tecidos do nosso corpo. Perfeito. Microvidas do nosso corpo, né? Então, assim, os chakras, cada um tem uma função, né? Eles não saem somente da parte frontal do nosso corpo, tá? Então, eles estão aqui representados na parte frontal aqui do desenho, mas eles também têm a parte posterior, tá? Os 2 únicos que só tem uma boca, vamos colocar assim como uma boca, né? Para ficar mais didático, uma boca. Os 2 únicos é o base, tá? O base que é o vermelhinho. O vermelho. Tá? E o coronário, que ele é lilás. É que na impressão ficou meio desproporcional, mas seria da cor da letra que está escrito chakra aqui em cima. Ele é lilás. Perfeito, tá? Não é rosa, tá? Não é rosa. Então é o seguinte, ele tem
a boca para baixo, o base, que é o vermelho. Tá. Porque ele coronário tem a boca para cima. Né? Isso, exatamente, tá? Então, esses dois são os únicos que têm somente um vórtice, que é o termo certo. Tá. Então, boca para baixo, boca para cima. Tá. Os demais têm boca para frente e boca para trás. Perfeito. Tá? Sempre saindo da coluna. Então, vou pegar aqui mais ou menos o meu cardíaco aqui, ó, que eu tô com o braço aqui alcançando nessa distância. Tá. Então, ele tem uma boca aqui, no chakra do meu coração, que não é o tema de hoje, mas só para entender. Sim. Tá, o chakra do coração, com a boca para frente. E lá nas minhas costas também vai ter uma boca para trás. Tá. Uma ligação laríngeo, a mesma coisa. Laríngeo, a mesma coisa. Frontal, a mesma coisa. Aí o plexo solar. O plexo solar que é aqui na região das costelas. Tá. Mais ou menos aqui. Também. O umbilical, que ele já está um pouco mais aqui embaixo, perto do 3 dedos abaixo do umbigo. Tá. Né? Também para frente e para trás. Tá? Beleza. Tá bom. Então, qual é a função de cada um dos 3 primeiros? Tá. Beleza? Tá. Teria como falar de mais alguns detalhes sobre o vórtice dos chakras, porque eles são constituídos de microtúbulos, tá? Então, a parte externa que parece uma flor, aí internamente você tem um outro túbulo, dentro do túbulo você tem outro túbulo, e vai indo até formar os microtúbulos. Então, uma estrutura dentro da outra, tudo energético, tá? Perfeito. Mas não vamos entrar tanto em detalhe assim hoje, porque não é o objetivo. Sim. Então, o que acontece? O chakra básico, que é o voltado para a base, né, para baixo, tá certo? Sim. É o vermelho. Ele é o chakra de sustentação da nossa vida na Terra. Tá? Tanto é que o elemento dele é o elemento terra. Porque ele faz exatamente, literalmente, o aterramento das nossas energias. Perfeito. Tá certo? Ele é o polo negativo, mas não é porque é ruim. Sim. É porque na eletricidade você tem 2 polos. Na energia também nós temos 2 polos. Tá? Então, para que haja fluxo, tem que ter o polo positivo e o polo negativo. Sim. Então, eu brinco que o base é o polo negativo, para a gente entender que o planeta Terra é a parte negativa da carga elétrica, entre aspas. Porque a gente está falando de energia vital. Sim. Tá? Então, seria o lado negativo, assim, o polo negativo. E o universo é o polo positivo. Perfeito. Tá? Beleza? Uma vez eu estava dando aula sobre isso e um aluno perguntou para mim assim, então quer dizer que é negativo porque embaixo tem o inferno. Eu falei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É negativo, assim, no sentido didático de falar. Né? Não é ruim. No sentido da eletricidade, né? Positivo e negativo. Né? Isso. Então, você faz o aterramento. Então, o elemento dele é o terra, tá? Elemento terra, dentro dos 5 elementos, né? Sim. E qual que é a função dele? É nutrir a tua sustentação, tua base de subsistência. Tá. Então, ele é a energia que vai te fazer buscar a questão do... É bem animal mesmo a coisa, tá? Então, a busca pelo alimento, a busca pela água, a busca por condições de sobrevivência. Entendi. Tá? Condições de sobrevivência. Beleza? Tá? Então, esse chakra ele é muito importante, porque é o chakra que vai te ligar à matéria mesmo. Ao terreno material mesmo da nossa vida. Tá? E não é dizer assim, não é pensar em uma pessoa materialista. Não, é porque nós precisamos da matéria para sobreviver. Somos matéria, né? Somos matéria. Exatamente. Tá? Então, ele vai fazer essa função. Isso na questão da sobrevivência. Na questão física, né, porque o chakra ele abrange vários aspectos, mas na questão física, ele vai estar ligado à nossa parte das glândulas. Das glândulas, no caso do homem, os testículos, no caso da mulher, onde fica o óvulo, esqueci agora. As trompas. As trompas? Mais para cima. Nossa, mais para cima do que... Mais na ponta, onde ficam os óvulos. Então, não são as trompas de Falópio? No ovário.
No ovário, ovário. Ovário. Ai, gente, não tem nenhuma mulher aqui para ajudar. No ovário. Então, assim, no homem, então, ele rege a glândula do testículo. E na mulher, rege a glândula do ovário. De leite, Celi, a gente já descobriu. Já. Viu? Isso é uma técnica didática só para ver se tem gente prestando atenção. Ou seja, eu não estava, né? Tá. Beleza. Então, quando há uma falta de energia, né, no chakra base, geralmente a pessoa não tem muito prazer pela vida. A pessoa não tem o alicerce necessário. Então, às vezes, a pessoa não gosta de intimidade, a pessoa não gosta que mexa nela, que toque nela. Tá? É uma pessoa meio assim, meio à parte. Ela acha que não tem necessidade de certas situações que a gente vive, né, pelo fato dela não ter essa energia que dá sustentação para ela. Tá? Em contrapartida, ela se torna uma pessoa materialista demais. Porque como ela tem esse medo da sobrevivência, o que ela faz? Ela pega alguma coisa de muleta. E a muleta dela seria bens materiais. Então, de repente, uma pessoa que é acumuladora, pode ser uma pessoa que é avarenta, tá? Pode ser uma pessoa que é gananciosa no sentido de obter bens materiais. Que tem apego, né, aos bens materiais. Também, tá? Então, ela tem que ter uma muleta. Se ela não tem a plenitude da sobrevivência dela, energeticamente falando, ela tem que ter uma muleta. Então, aquilo que seria, de repente, apenas o necessário para sobreviver, se torna exagerado, porque ela não tem essa energia que dá essa segurança a ela. Entendi. Tá? Então, são pessoas que compram por impulso, tá? Que ela precisa de ter alguma coisa, né, material para ter a segurança que ela precisa, né? Sim. Tá? É aquela pessoa que vai ao mercado, de repente, e compra um monte de comida, porque tem que ter uma certeza de que vai sobreviver, né? Enfim. Beleza. Então, também não tendo essa questão do chakra básico, né, alimentado devidamente, o que acontece? A pessoa, ela não tem libido sexual, porque para ela não, né? Essas questões essas glândulas não vão precisar ser utilizadas. Entendi. Né? Tá? Então ela fica meio que fora assim da necessidade até de gerar um herdeiro. Né? Muito próximo ao próximo chakra que nós vamos falar, que é o umbilical. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Que eu estou falando bem por cima, tá? Não, porque você falou isso daí, tudo acontece quando você está com esse chakra em desequilíbrio, é isso? Exatamente. Então, quando ele está em desequilíbrio, né, você tem esse exagero de compras, você tem essa falta de vontade de ter uma relação mais íntima com alguém, tá? Então, tudo isso daí acontece nesse desequilíbrio. Existem algumas frases que eu separei aqui, que eu acho até interessante, que alguém, se de repente se enquadrar nessas frases, provavelmente o chakra básico está com falta de energia. Opa, vamos lá. Então, olha só. Então, quando ele está com bloqueios, né? Então, veja, se a pessoa geralmente pensa assim, ó, eu não consigo fazer mal a uma barata. Tá? Ou seja, ela não tem força vital. Ela não tem vontade, entende? Ó, outra coisa que ela pode dizer assim, ó, nem em sã consciência poderia ter filhos atualmente, porque a energia sexual dela está debilitada. Tá? Outra coisa, agridam esse flamenguista nojento, né? Então, essa situação também é pelo fato da pessoa não botar fé que ela pode sobreviver harmoniosamente, porque a vida dela está em risco. Porque o Flamengo. É porque eu sou São Paulino. E daí no outro jogo, o Flamengo ganhou de 3-1, entendeu? Mas tudo bem, vamos para frente. Meu chakra básico tá bom. Né? Nada contra o Flamengo, né? Nada contra o Flamengo, mas também nada a favor também. Tá? Aí outra coisa, ó, por exemplo, ó, não quero correr nenhum risco. Porque correr risco, né, é uma ameaça à sobrevivência dela. Como ela não tem essa energia vigorosa, então ela não se lança a novos riscos.
né? De repente até aquela pessoa que fica a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, porque não tem outra, não se sente segura ali. Tá. Ela prefere ficar na zona de conforto. Fica na zona de conforto. Olha só. Não sei porque estou sempre atrasado. Essa é uma outra frase que às vezes o chakra básico manifesta. Né? Porque assim, por que eu tenho que chegar na hora se a vida não vale nada? Né? Para que eu vou me esforçar? Definitivamente o meu está equilibrado, porque eu tenho neurose, eu sempre chego na hora. Né? Então a pessoa não tem vontade de cumprir, de repente, assim, horários, porque para ela, tanto faz. Né? A vida dela não é legal. Entendi. Né? Por exemplo, no carro, né, gera também uma questão de impaciência, né? Uhum. Então, assim, esse idiota não sai da minha frente, né? No trânsito, por exemplo. Sim. Eu estou usando essas palavras até um tanto quanto agressivas, mas é exatamente isso que a pessoa expressa. Tá? Porque não precisa falar, pode pensar, pode sentir, né? Pode pensar, né? Então, se a pessoa pensa somente e não verbaliza, não tá tão ruim a situação. Agora, quando ela começa a verbalizar e jogar pro astral, aí é porque a situação já tá pior. Entendi. Tá? Porque ela tá realmente colocando aquilo que ela pensa para fora. Entendi. Ó, apareceu uma flamenguista aí, ó. Aira Marques. Mestre, sou flamenguista. Eia, viu? Não, no próximo jogo nós vamos virar esse negócio aí, nem vem. Ó, uma outra coisa também que acontece no chakra básico com pouca energia é a pessoa ser dependente. Então, geralmente, ela fala assim, ó, não consigo viver sem ele, eu não consigo viver sem ela. Ah, entendi. Isso tem bastante, hein? Pessoas dependentes, né? Exatamente. Então, essas frases são gatilhos para que se alguém tiver, de repente, passando por uma situação dessa, um sentimento desses que eu falei, né? De uma forma, assim, mais extrovertida. Ou atitudes, né? A própria atitude vai desequilibrar, é isso? Por exemplo, uma pessoa que é dependente, a tendência é ela desequilibrar esse chakra? Não, ao contrário. O chakra desequilibrado gera dependência. Gera... Tá, ao contrário, tá. Entendeu? Ó, o chakra desequilibrado gera impaciência. Né? O mesmo desequilibrado gera medo da morte. Entendi. Tá? O mesmo desequilibrado gera agressão excessiva. Excesso de agressividade ou excesso de passividade indicam o desequilíbrio nesse chakra? Sim, porque a passividade pode estar relacionado à dependência emocional. Tá. E a agressividade também. Agora, a gente não pode também esquecer o seguinte, que o chakra, estando desequilibrado, pode gerar essas situações. Agora, a gente não pode descartar a hipótese de que a pessoa tem o perfil agressivo. Ou que a pessoa tem o perfil dependente. Claro. Tá? E por mais que você equilibre o chakra básico, você pode melhorar a questão da agressividade dela ou melhorar a questão da dependência dela. Tá? E se tiver fraquinho, pode atenuar, pode piorar a questão da agressividade e piorar a questão da dependência que ela já tem naturalmente. Tá, porque daí tem uma... Daí vai de encontro com o perfil dela. Que pode estar ligado a signo, pode estar ligado a relações familiares, pode estar ligado à ancestralidade, daí entra outras coisas. Sim. Você está falando só da ligação do chakra com a atitude, né? Com o sentimento, né? Porque às vezes eu vejo pessoas que estão com o chakra básico equilibrado, né? Mas se elas são tiradas do sério, elas são agressivas, elas não são diplomáticas. Entende? Sim. Principalmente signos do elemento fogo, que são mais explosivos. Exatamente. Né? Então tem essa situação. O elemento ar já é mais diplomático, o elemento água já é mais emotivo. E assim vai. Né? Perfeito. O elemento terra já é mais secão, né? Tipo, verdade. Né? Beleza. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não, eu acho que para mim tá claríssimo. Se alguém... Tá claro? Beleza. Então, o segundo chakra... Sim. O laranja. É o laranja. Tá? É o laranja. Tá. Pode reparar aqui no bonequinho que ele está um pouquinho para baixo do umbigo do bonequinho. Sim, tô vendo. Tá? Ele fica mais ou menos na localização de 3 a 4 dedos abaixo do umbigo da pessoa. Tá. Ok? Tá. O que esse chakra vai fazer? Oi? É o umbilical.
É umbilical, exatamente. O chakra umbilical, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a energia, principalmente, da sexualidade. Tá? Ah, tá. Ele é um chakra que ele vai te dar a vontade de reprodução, de ter contato sexual. Tá certo? Não é o básico. Não é o básico. O básico é a sobrevivência. Tá, sobrevivência. Eu achei que era o da pessoa. Tá. Tá? Sobrevivência da pessoa. Tá. Então é comida, bebida, abrigo. Sim. Tá? Então, sim. água, né? Casa, um trabalho para que ela possa sobreviver. Perfeito. Tá? Tudo que ela necessita de basicão, bem básico, para poder sobreviver. Tá. Eu não estou nem falando em casa, não estou nem falando em carro. Tá? Tá. É uma moradia que pode ser alugada, pode ser emprestada, um abrigo, pode morar, né? Um abrigo para as um abrigo. Isso, um abrigo. Então, abrigo, comida, água, né? Não vou nem dizer bebidas, porque refrigerante não nutre, né? Não hidrata ninguém, né? Então, água, comida, saúde, né? Um abrigo. Esse é o básico. Esse é o chakra básico vermelho. Sim. Tá? Já o laranja, que é o umbilical, ele tem essa pegada da reprodução. Tá? Da sexualidade. Uhum. Então, quando esse chakra está vigoroso, que ele está equilibrado, a pessoa ela consegue manifestar a sexualidade dela, a sensualidade dela. Sim. Tá? Ou seja, tudo aquilo que o ser humano manifesta de forma que ele tem o objetivo de reproduzir. Tá certo? Tanto por, assim, até acho divertido falar sobre isso, porque é bem nesse chakra que é a intenção da reprodução que também está a questão da criatividade do ser humano. Ok. Eu não sei se é bem ali que a galera é bem criativa para poder reproduzir. Eu não sei se é uma coincidência do universo, entende? Mas ali a criatividade também é manifestada. Não, tô brincando, não é só na sexualidade, é criatividade em todos os aspectos. Sim, sim, tá? sim. Criatividade em, de repente, arrumar uma fonte de renda mais... Mas olha, ô Júnior, que engraçado. Na astrologia, a casa 5, que está ligada ao sexo por prazer, também é a casa da criatividade. Olha aí. Então, tá vendo? Tudo tá ligado, né? Impressionante. Tudo tá ligado. Né? Uma coisa não tem como você inventar a roda, né? Reinventar a roda, né? É tudo a mesma coisa com palavras diferentes e abordagens diferentes. Sim, sim. Né? E se completam, inclusive. É verdade. Se complementam. Se completam. Não dá pra gente ficar só estudando reiki, ou só chakra, ou só numerologia. Seria legal fazer um apanhado geral, sim, né? É muito legal. Detalhes, né? Então, e daí esse chakra umbilical... eu não falei das cores ainda, mas eu já chego lá, tá? O chakra umbilical, ele vai dar essa energia na questão da reprodução, da sexualidade. Tá certo? E ele está ligado na questão física. Você fala, tá ligado aos órgãos sexuais. Não. Ele está ligado à sexualidade. Tá? Mas ele não está ligado aos órgãos sexuais. Quem está ligado aos órgãos sexuais é o chakra base, que é o vermelho, que é o primeiro. Tá? O chakra umbilical, ele está ligado aos rins e ao intestino. Tá? Pelo fato do elemento dele ser o elemento água, né? Ele está ligado nessa região onde o corpo administra a água que a gente ingere. Tá? Ok. Em relação a glândulas, ele está ligado à glândula suprarrenal. Tá. Certo? Onde você tem a questão da adrenalina. Certo. Né? Que é o que dá o gás no nosso corpo. Tá? Entendi. Que é aquele hormônio que dá a vontade de fazer as coisas. Que te dá o pique de fazer as coisas. Pique. Tá? Muito bem. Então, se a gente for pensar que essa região, né? Os rins, a função dos rins é eliminar as toxinas através da urina, né? Sim. Sais minerais, tudo mais. Sim. Então, você imagina, se o chakra umbilical estiver desequilibrado, primeiro, você não vai ser uma pessoa que tenha tanta criatividade. Tá? Já começa... Segundo, você vai ser uma pessoa que pode ter problemas renais. Inclusive pedra nos rins. Pode ser.
Porque os rins, ele está ligado dentro da medicina chinesa, dos 5 elementos, né? Do pentagrama lá, dos 5 elementos chineses, ele está relacionado ao medo. Então, quando você tem muito medo, o que acontece? Dá uma pincelada agora nos 5 elementos aqui, só para voltar para o chakra lá. Então, quando você tem muito medo, o que você faz? Você procura trazer as responsabilidades para você. Nossa, mas espera aí, a pessoa tem medo e puxa a responsabilidade para ela? Sim, porque se não for do jeito dela, não dá certo. Ela tem segurança em fazer o que ela tem segurança em fazer. Caso contrário, dá medo largar na mão do outro resolver. Ah, tá. Ela não confia no outro. Não confia no outro. Mas não é porque o outro não é competente, é porque ela está desequilibrada. Tá, entendi. Tá? Pode ser também na questão de medos diversos. Eu estou falando de puxar responsabilidade para ela por questão de exemplo só, mas pode ser medos em vários aspectos. Tá? Então a gente viu, criatividade. Se tiver com a energia desequilibrada, a criatividade já fica prejudicada. A questão da função do órgão rim mesmo, que seria eliminado, fica também debilitado. Quando você ainda puxa a responsabilidade para você, a pedra no rim, o que ela simboliza? O que ela nos diz, né? Como um diagnóstico. Certo. Tudo aquilo que você puxa para você, que não é da tua alçada resolver, toda essa responsabilidade, ela se solidifica. E a pedra no rim é o resultado final da solidificação de tantas cruzes que você quer carregar para os outros. Entendi. Por medo que você está desequilibrado. Tá? Pelo fato do teu medo. Beleza? Beleza. Tá, isso na questão. Isso na questão das suprarrenais, então. Se você não tem uma boa liberação da adrenalina no corpo, o que acontece? Você fica sem pique. Sim. Tá? Você fica sem pique. Isso falando a grosso modo. Tá? Não vou ficar entrando muito em detalhes, tá bom? Então, é uma pessoa sem criatividade, uma pessoa com problemas renais, talvez problemas de digestão, porque o intestino também está nessa região. Também está ligado, certo? Tá? Beleza? Intestino delgado. Tá. O intestino grosso já é mais do chakra base. Tá. Tá bom? Ânus e reto também é no chakra base. Sim. Tá? É mais naquela região ali embaixo. Por quê? Porque a ligação do chakra base é entre o ânus e os órgãos sexuais. É bem na região do períneo. Sim. Tá? Voltado com a boca para baixo. Então, Tá. toda aquela região ali de baixo é nutrida pela energia do chakra base. Perfeito. Subindo um pouco mais, entra o chakra umbilical. Tá. Então, ele vai nutrir outros órgãos mais para cima, como o intestino delgado e os rins. Perfeito. E a glândula suprarrenal. Tá? E, no caso, os órgãos sexuais também. Então, na mulher seria regido, energizado pelo chakra umbilical o útero e as trompas, né? Tá. No homem seria o pênis e a bolsa escrotal, que o testículo é função do chakra base e o ovário também é função do chakra base. Tá, ok. Tá? Em relação a glândulas. Beleza. E aí, pasme. O chakra base e o umbilical, os dois, são os principais chakras que para que a energia flua para os chakras superiores. Tá? Beleza? Então ele é principalmente o base, que é a sobrevivência. E vamos falar também de sobrevivência espiritual. Claro. Porque se você não chega no chakra coronário aqui, a tua sobrevivência espiritual também está comprometida. Entendi. Tá? Então o base, em conjunto com o umbilical, são os dois principais. Perfeito. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Vai passar energia para os chakras de cima? Vai. Mas vai estar debilitado. Como que está debilitado? Um exemplo bem fácil de entender. Imagina que você tem uma mangueira de jardim e você rosqueia a mangueira lá na torneira. Certo. Então essa parte que está rosqueada na torneira é o chakra básico. Tá. O esguicho lá na ponta é o coronário, que é o último aqui no topo da cabeça. Beleza? Beleza. Você abre a torneira, que é a energia da terra
que tem que fluir pelo meridiano central. Perfeito. Tá? Tá. Se você pegar a mangueira do jardim e apertar ela, Sim. você vai obstruir a passagem da água e lá na ponta, no esguicho, vai sair água, mas vai sair menos pressão e automaticamente menos água. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, o chakra base e o chakra umbilical, eles estão localizados mais ou menos ali no início da mangueira. Sim. Se eles estiverem abertos, vigorosos, energizados, a água flui, que flui, a energia flui forte e nutre os outros chakras. Caso contrário, fica prejudicada a nutrição dos outros chakras pela energia vital. Perfeito, entendi. Tranquilo? Muito legal, sim. Então tá. E aí o terceiro chakra, tá? Que seria o amarelo. O amarelo, tá? Ele está localizado 3 a 4 dedos acima do umbigo. Do umbigo. Tá? Que é o plexo solar. Que é o plexo solar. Então ele vai estar localizado bem aonde está as duas costelas mais inferiores. Tá. Mais ou menos na região da boca do estômago. Tá. Tá? Naquela região lá. Tá. Bom? Muito bem. O chakra do plexo solar, ele é um perigo. Vamos assustar o pessoal da internet. Ai, meu Deus. Por quê? Por quê? Porque o plexo solar, ele é o chakra que ele troca energia com o ambiente. Tá? Troca energia com o ambiente. Então, ele é um chakra que todos eles trocam energia com o ambiente. Todos eles. Mas o plexo solar, ele tem essa função mais aguçada. Tá? Mais forte. Mais forte. Então, o que acontece? Quando você, às vezes, sai de casa, né? Você está super bem, cantando uma música alegre e tal. Entra no metrô, Praça da Sé, 7 horas da manhã. Meu Deus. Quem é de São Paulo sabe muito bem o que eu estou falando. Não sei se tem alguém aqui do Paraná assistindo, mas enfim. Sim. Tá. Você vai trocar energia com toda aquela galera ali. Se você não tiver para ter um chakra... Vai trocar, às vezes, até mais do que energia, mesmo sem querer, né? Nossa, cara. Esse é uma craqueira, velho. Você nem imagina. É uma craqueira que você não... Se desse para ver, você nem entrava no metrô. Você é de Uber. Mas eu moro 40 km de distância do meu emprego, você pagava. É muita coisa. Enfim, então, se o chakra tiver vigoroso, harmonizado, né, energizado dentro da frequência que ele tem que manifestar, e eu já estou falando da frequência porque eu vou entrar na cor, para a gente entrar na cromoterapia um pouquinho. Tá. Ele cria, ele vai proteger para que você não receba cargas energéticas, tá? Trocas energéticas, porque você pode se esgotar por ele, transmitindo tua energia para alguém que está com energia baixa. Ou você pode captar alguma coisa para você, de alguém que está muito negativo ao seu entorno. Entendi. Tá? Como um imã, então, né? Um imã. Como um imã. Eu vou até colocar como um aspirador de pó de 2 lados. Ele pode tanto assoprar quanto sugar. Tá, entendi. Tá? Porque ele assopra quando você perde a tua energia. E ele suga quando ele capta energia negativa. Entendi. Tá certo? Mas existe um remédio para isso. Para que você não absorva energias negativas, você tem que pensar positivo. Tá. Porque você desfrequencia quando você pensa positivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma coisa que ficou popular aí. Não adianta tampar o umbigo, né? Não. Não, isso aí não tem nada a ver. Você vai tampar com um elemento material algo que é energético. Não tem o menor sentido. Né? A única coisa que vai acontecer é o chakra ficar girando do lado da moeda que você pôs lá, ou de um cristal, alguma coisa assim. Tá? O que geralmente a galera faz, né? Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Quando a pessoa está numa condução, ela coloca a mão na frente aqui, ó. Sim. Tá? Põe a mão na frente aqui. Tá? Ou faz isso aqui, ó. Até aqui tudo bem, porque a tua mão tem energia. Tá? Tua mão tem energia.
Tá. Então você bloqueia, você minimiza, mas você não anula. Tá. Principalmente se for intencional. Se você está colocando a mão com essa intenção, ela até pode te proteger um pouco. Vai te proteger um pouco mais. Então você, de repente, como a palma da mão, ela emana energia, né? Então você pode colocar aqui e você protege o teu chakra. Sim. Só que a gente não pode esquecer que eu vou colocar aqui um primo do chakra do plexo solar, que ele fica... Deixa eu abrir aqui a jaqueta. Você não vai fazer striptease agora, né? Não, ele fica aqui no George Harrison, ó. Tá, entendi. Então aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Aqui tá o meu plexo solar. Tá. No meio do Paul McCartney e do Ringo Starr aqui, ó. Tá. Se eu puxar para minha esquerda, bem no plexo solar do George Harrison aqui, ó. Eu vou descer mais um pouquinho, bem na região do baço. Tá. Tá? Onde está localizado o nosso baço, existe um chakra, que é um chakra secundário, chamado esplênico. Tá? O esplênico, ele fica com a boca virada para a diagonal esquerda. Tá. Tanto na frente como para trás também. Tá? É para a diagonal esquerda. Esse chakra também é responsável por trocas energéticas no ambiente. Ele funciona, na questão da troca energética, ele funciona igual o plexo solar. Entendi. Tá? Então, uma dica que eu dou quando você vai cumprimentar... Oh, meu Deus, travou. No campo energético da pessoa que pode estar contaminado. É ele que está Você avança a perna direita, porque daí você desalinha os chakras. Ô, Júnior, repete de novo que você deu uma travada. Você estava falando o seguinte, vou dar uma dica para vocês. Tá, então a dica é o seguinte. Quando você for cumprimentar uma pessoa... Isso. Ao invés de você avançar a perna esquerda... Porque daí você deixa teu corpo meio de lado e você acaba oferecendo o teu lado esquerdo para a pessoa. Tá. Não esqueça que no esquerdo você tem aqui o baço, o chakra esplênico. Sim. Tá? E você tem o plexo solar aqui no meio. Sim. Então quando você vira de lado aqui, ó, você está oferecendo os dois chakras. Tá. Tanto o plexo quanto o esplênico. Tá. Aqui. Tá? Aliás, aqui embaixo, tá? Perto do joelho aqui do George Harrison. Aqui. Ok. E aí você troca energia com a pessoa. Se ela tiver com energia negativa, você pode absorver aquilo ou ela sugar a tua energia. Tá. É mais fácil, porque as bocas dos chakras estão voltadas para a pessoa. Os vórtices estão alinhados com a pessoa. Okay. Então, quando você vai cumprimentar uma pessoa, você avança a perna direita. Tá. Porque aí você fica, ó, eu tô aqui de frente, você ó, meio que eu vou avançar a perna ele, direita, né? ó. Ó, fiquei de lado, ó, tá vendo? Tá. Entendi. E aí você desalinha. Aí fica mais protegido, inclusive. Perfeito. No caso de trocas energéticas. Perfeito. Tá certo? Muito bem. O esplênico também ele está relacionado ao baço, né? Tá. Ao baço e esplênico, porque em inglês, baço, a gente fala spleen. Então vem daí o termo esplênico. Tá? Beleza. Bom, voltando à função do plexo. Tá. Então o plexo solar, ele tem essa função principal de te dar a energia necessária para você realizar os seus projetos. Ok. Tá? Então, lembra que eu falei que no umbilical você tem a criatividade, certo? Então você tem uma ideia brilhante de fazer alguma coisa. Coloca no papel, calcula custo, tudo bonitinho. Sim. E aí, na hora que você vai pôr a mão na massa, que você vai fazer a coisa acontecer, a coisa fica empacada. Fica emperrada. Por quê? Porque a pessoa não tem a força de vontade, não tem a força necessária que o plexo solar dá para pôr os projetos em prática. Entendi. Então vai ficar só lá no papel. Tá? Fica só na intenção. Então... Oi? Fica só na intenção. Fica na intenção. Tá certo?
Perfeito. E aí, imagina se você está com o plexo solar desequilibrado, você não tem força de realização dos teus projetos, Tá. E o teu chakra base está desequilibrado, e você tem medo de fazer as coisas. Entendi. Então, um vai começar a dar força negativa para o outro. Para o outro. Um sustenta o outro. Porque a gente estava falando, assim, um chakra por vez, mas geralmente quando você tem algum problema emocional, não é só um chakra que descarrega o problema. Tá. Você descarrega em vários. E aí você tem que tratar esses vários. Se for 2, 3 ou até os 7. Eu já peguei paciente com 7 chakras equilibrados. Caramba. E eu vou te contar uma história. Essa pessoa, eu falei para ela assim, falou, olha, muda a tua caminhada porque você está gastando muita energia com coisa que não tem nada a ver com a tua vida. Se você não parar, o teu corpo vai exigir que você pare. Você vai acabar sendo hospitalizado. Passou uma semana, a cachorrinha dela foi para o veterinário revirou a cachorrinha e não achou nada. E não sabia porque a cachorra estava doente. Ah, você contou na outra live. Você contou, é verdade. Okay? A cachorrinha puxou dela, né? Exatamente. A cachorrinha estava nutrindo energia para a dona e se desgastou. Não é a menina que ia na rave e tal, bababá, não era isso? Tá vendo como eu presto atenção? Ah, muito bem. Nota 10, passou de ano, já está aprovado. Então, na questão da função energética, ele te dá essa garra para fazer as coisas acontecerem, a força de vontade. Sim. Tá? Na questão física, o plexo solar, ele está ligado, só ligado ao teu fígado, tá, ao teu estômago e à vesícula biliar. Caramba! Tá? Só. Então, quer dizer, se o teu estômago tiver com problema de suprimento de energia, vai digerir com deficiência. A Celi acabou de... Quer dizer, mandou aí, ó. Há uns tempos eu estava com muitos problemas no estômago. Foi só sair da relação que eu estava e eu melhorei. Então, pode ter a ver duas coisas, né? Você tem que pensar sempre dos dois lados. Sim. Ou ele estava gerando algo negativo para você, da energia dele negativo para você, ou você já não estava mais afim de ficar nessa relação e você estava sendo o seu próprio dínamo de energia negativa. Pode ser os dois também. Pode ser os dois também. Tá? Então a gente tem que sempre pensar dos dois lados. Sim. Porque às vezes nós estamos incomodados. Sim. E aí nós geramos desequilíbrios em nós mesmos. Sim, sim. Tá? É a somatização, né? A famosa somatização. Isso. Né? O outro pode ser também uma fonte de energia negativa, por má conduta, enfim. Mas a gente também pode ser. E se juntar os dois, que nem você falou... Pior ainda. Aí piora. Né? Piora e aí talvez as decisões sejam tomadas até um pouco mais rápido, né? Pelo fato do incômodo ser maior. Sim, né? Perfeito. Muito bem. Então, se você não tem uma nutrição energética legal no teu estômago, então você pode ter gastrite quando você come alguma coisa, você pode ter uma digestão mais lenta, mais pesada, aquela coisa toda. O fígado, com todas as funções que ele tem também, né? Vai ficar com problema, principalmente na questão de metabolização de gordura, aquela questão do açúcar e tudo mais, né? Vai também prejudicar um pouco, né? E aí começa a desorganizar todo o equilíbrio do corpo. Perfeito. Né? Tá? Então, um alimento mal digerido no estômago vai entrar no intestino. O intestino vai absorver os nutrientes daquilo que está digerido. Sim. O que não está, a coisa vai ficar mais difícil, né? Então, às vezes a pessoa come e, na verdade, não está tendo a função certa. O alimento passa, não que passa direto, né? Perfeito. Mas não como deveria passar. Sim. E quando chega no intestino para absorção dos nutrientes, aí a absorção é deficitária porque os alimentos não estão tão quebrados, vamos dizer assim, tão digeridos, né? Tão molinhos, né? Para poder o intestino absorver. Então a pessoa vai ter fome mais rápido, porque muita coisa vai passar direto. Né? Faz sentido. Então, aí na questão também da
da vesícula biliar, né? Uhum. Então também vai dar problema na liberação da bilis e outras funções também. E tudo vai ser uma coisa correlacionada com a outra, né? Ou seja, a pessoa vai ter problemas futuros nessa região aqui, tá? Entendi. Pode dar refluxo, porque daí a acidez do estômago não vai estar legal. Sim. Né? Tudo desequilibrado, o corpo começa a dar sinais, né? Sim. E aí a pessoa às vezes pensa que tem que tomar um antiácido, geralmente vai com omeprazol, e o médico põe o omeprazol pro resto da vida da pessoa, e na verdade é uma questão energética, emocional ou mental que ela tem que controlar e harmonizar, né? Está descarregando no físico. Sim. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Pessoal, aí alguma dúvida? Por enquanto, não. Não. Tá, então eu deixei as cores para o final. Tá. Por que vermelho, por que laranja, por que amarelo? Tá. Porque esses chakras, eles não são coloridos, né? Tá. Mas lembra que eu falei que ao respirar você gera uma... Sim. Então essa movimentação deles, ele movimenta baseado numa frequência. Sim. Uma frequência em hertz. Certo. Tá? Beleza? Muito bem. Então a frequência do chakra base é correspondente à frequência da luz vermelha. Entendi. Tá? E as outras duas a mesma explicação. Uhum. Então são frequências. O básico é a menor frequência. E o coronário é a maior frequência. Tá. Comparado às notas musicais, que quem estuda musicoterapia utiliza das notas musicais e de campo harmônico para tratamento energético do corpo das pessoas. Legal. Uhum. Então, se a gente for pensar em nota musical, você tem a nota Dó, que é a primeira nota mais baixa, escala, que é a frequência mais baixa, que também tem confluência com a cor vermelha, que tem frequência similar, e que tem confluência com o chakra base, que tem frequência similar. Legal. Então, se você quiser equilibrar o chakra básico, você tem 3 vieses. Você pode receber reiki, você pode fazer uma cromoterapia, ou você pode escutar músicas em Dó maior. Porque vai ativar... lá no piano e ficar tocando Dó. Né? É isso aí. Ou você pega aquelas faixas do YouTube de frequências. Sim. Né? Que, na verdade, a frequência de fundo é o Dó maior. Uhum. E aí coloca-se uma musiquinha legal, né? Meio zen, aquela coisa mais né? Planetária, aquela viagem cósmica, mas o fundo da música é frequência de Dó maior. Legal. Para não ficar escutando assim, tipo 15 minutos, né? Dó. Então eles põem uma musiquinha na frente para ficar legal. Mais agradável, né? Legal. E a mesma coisa, então, a gente subindo a escala, a gente vai subindo os chakras. Sim. Então, Dó maior é o base, Ré maior é o umbilical, Mi maior é o plexo solar, e aí vai indo. Perfeito. Tá? E todas essas notas musicais também têm a frequência similar. Então, o Ré na frequência do laranja, na frequência do chakra umbilical. Sim. Aí o Mi na frequência do amarelo e na frequência do plexo solar. E é válido para os 3, ou seja, a música, a cor ou o reiki que é para tudo, né? Ou o reiki quebra tudo. Legal. E no caso dos cristais da gemoterapia, você também pode ter os cristais referentes a cada um desses chakras. Certo. Porque a composição química dos cristais também vão confluir com a frequência dos chakras. Legal. Tá? Você vai mostrar. Vou. Então, veja bem. Para o chakra base, você pode pegar uma jaspe vermelha. Tá. Para o umbilical, você pode pegar uma ágata cornalina. Cornalina? Cornalina. Tá certo? E para o chakra do plexo solar, um olho de tigre. Ai, o olho de tigre, esse é super lindo. Tá bom?
Então, e daí você pode tipo, colocar na altura dele e vai te ajudar de alguma maneira? Vai. O cristal, ele equilibra a frequência. Porque o cristal, ele nunca vai perder a frequência dele porque é um elemento químico, né? Que existe ali. Natural, claro, né? Natural. Então, todos esses elementos químicos produzem uma frequência energética. E essa frequência energética, ela é inesgotável. O que você pode fazer, por exemplo, se você for utilizar o cristal em alguma pessoa, você pode pegar o cristal, você coloca na pessoa, deixa lá em torno de 11 minutos em cima do chakra, bem em cima do ponto do chakra, tá? O cristal vai ajudar a harmonização do chakra. E depois você tira aquele cristal e coloca na água. Tá? Aí a pessoa vai embora, aí você pega aquele cristal da água e põe no sol. Principalmente no sol da manhã, até meio-dia. Se for de tarde, não tem problema, mas o sol da manhã é o mais interessante. Você limpa ele. Aí você transmuta, não é que você limpa, você transmuta o campo energético negativo que ficou no cristal. Entendi. A Celi está perguntando se tem outra pedra para umbilical, além da cornalina. Tem, quer ver? Deixa eu pegar aqui na minha caixinha de bagunça. Obrigado. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vou dar uma baixadinha. Tá. Ó. Tô vendo. Tá? Esses quatro cristais, eles podem ser usados no chakra umbilical. Tá, é a cornalina. Tá? Cornalina. Aí você tem aqui, ó, calcita laranja. Aqui. Calcita laranja. Aqui você tem, ó, a fluorita. Tá. Ó, fluorita. Tá? E aqui você tem a pedra da lua. A pedra da lua, ok, legal. Eu vou tirar da caixa aqui para vocês verem melhor, tá? Legal. E depois você me passa essas informações para eu pôr lá na descrição do vídeo no YouTube? Legal. Então são essas 4 aqui, ó. Tá bom. Tá? Fluorita, pedra da lua, que a pedra da lua original ela é assim. Tá. Aquelas que são meio cintilantes, elas são comerciais, elas são industrializadas, não são naturais, tá? Tá. Então são essas 4 aí. Legal. Então, fluorita, pedra da lua, calcita laranja e a ágata cornalina. Tá. Ágata cornalina. Certo? Legal. Todo mundo deveria conhecer um pouco da questão dos cristais, porque eles são muito úteis nessa questão de né? Exatamente. Não, e o que você falou da música também, eu acho que é extremamente útil e fácil de você acessar hoje em dia com a internet, como você falou, né? Pelo YouTube mesmo, você pode pegar lá uma música com aquele Ré maior ou Dó maior, enfim, né? O importante é você equilibrar. Legal. E no caso da cromoterapia, você pode usar as lâmpadas coloridas. Tá? As multicolors que você encontra em qualquer loja de material elétrico. Sim, exatamente. Legal.